Estamos começando o nosso web meeting da Sociedade Brasileira de Administração de Oftalmologia e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Antônio Couto, que é um advogado bastante conhecido dentro da área médica. Ele é sócio basicamente do escritório A. Couto e Souza Advogados Associados, é assessor jurídico da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, já escreveu vários livros aí sobre a área médica e hoje ele vai nos esclarecer alguns pontos importantes na segurança de atendimento ao paciente dentro da área médica. Couto, é com você agora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a SBAL, na pessoa do seu presidente, Dr. Paulo Fadel, sua diretoria, Dr. Mário Moreira, doutora Roberta Fernandes, Dr. Vinícius Couto, a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso dia a dia, não é? Não vamos ter a pretensão de esgotar o tema, mas vamos tentar caminhar num pragmatismo para que a gente possa atualizar e falar sobre esse momento atual que o país vive no que pertine a essas questões de judicialização da justiça, não é? Esses processos judiciais. Imaginem, quem hoje pode dizer que não será um réu? Né? Nós todos estamos convidados a conviver no clube dos réus. Isto faz parte da democracia, faz parte da condição que vivemos no mundo do capitalismo. Isso é próprio nosso. Bom, primeira coisa que tem para colocar para vocês, então, é o seguinte, é que nós não temos que, veja bem, tanto médico quanto paciente, não há que se ter uma proposta de previamente se obter um grau de desconfiança ou uma pressuposição de desonestidade. Não. A conduta que se pretende, a regra geral da relação, é a eticidade, não é? É a proposta da boa-fé objetiva. Esses são os tempos atuais. A ordem é nessa direção, a boa-fé objetiva. Bom, o regramento, nós estamos em tempos de Código do Consumidor. O Código do Consumidor, ele foi entendido, algumas pessoas até onde eu formo fileira, entende que não seria o ideal para a relação médico-paciente, uma vez que você está lidando com dois seres humanos, não é? Um pretende um estado de melhora e o outro pretende ministrar seu conhecimento para a obtenção desse estado de melhora. Então, mas, de qualquer modo, hoje, a vigência da relação médico-paciente é considerada uma relação de consumo. Essa é a regra. É o que está estabelecido. Então, como é uma relação de consumo, vem uma rigidez própria. Rigidez essa que a Constituição determinou que assim se tratasse os hipossuficientes dos consumidores. E aí eu fico imaginando, quando nós estamos diante do nosso amiguinho celular, o quanto a gente é impotente para entender de software, de hardware, né? E talvez aqui, nesse momento, sem dúvida nenhuma, o Código do Consumidor seja extremamente importante. Mas, na relação interpessoal de médico-paciente, gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova, o dano moral, essas questões, elas se apresentam com uma força extraordinária em favor de um, logicamente em detrimento de outro. Alguns países têm experimentado isso de uma forma mais pesada, como, por exemplo, é o caso do continente americano do norte, não é? Onde o povo da América do Norte, onde todos processam todos o tempo todo. Um cirurgião gasta $100 mil ano de pagamento de seguro. Então, lá, por exemplo, especificamente dos Estados Unidos, a seguradora protege quando o médico acerta,
são azeite miojo, protege quando o médico erra, porque os seguros estão... É como se fosse um verdadeiro cinturão prendendo essa relação médico-paciente. Mas nós, no Brasil, nós temos uma outra realidade. 125º lugar em qualidade de saúde. SUS e saúde suplementar convivendo no mesmo patamar. A Constituição dizendo: eu tenho que prover a saúde do meu povo, é obrigação minha, e o meu povo tem esse direito. E aí vem a saúde suplementar e diz: isto aí é para ganhar dinheiro, é um negócio, precisa ser incentivado. Nessa direção, ficamos imaginando o quanto precisamos conhecer e mitigar a nossa vivência de 125º lugar, uma questão muito interna do Brasil, né? Então, o que restou ao médico, se em função da rigidez do Código do Consumidor e tendo em vista essa problemática que se nos apresenta, o que restou ao médico para fazer um bom trabalho, para tornar eficaz, clarificar a sua posição de boa-fé objetiva? Restou o prontuário. Ali é o lugar de se produzir a boa prova, a prova formal, de se criar as condições de, nestes documentos, estar estabelecida a eticidade do profissional, a conduta, a eleição do diagnóstico, o tratamento, não é tanto de pré, quanto de per, quanto de pós. É preciso que esteja o prontuário devidamente, de uma forma cabal, precisa estar preenchido com clareza. Veja, é tão inglório que eu entendo. Você tem um procedimento de horas, uma intervenção cirúrgica de horas, e depois você tem que parar para escrever. Você tem que voltar para uma atividade comum, reavaliando o que foi feito, fazendo apontamentos, mas é tão importante para os tempos atuais que a boa-fé objetiva está aqui, no que você escreve, sobre o acontecimento de PER, sobre a intercorrência, sobre o êxito, sobre a necessidade de um segundo tempo, enfim, a maneira de você estar fazendo essa prova é no prontuário. Então, observe assim, o prontuário é um lugar estranho. Começa por aí, é um lugar estranho. Por quê? É do médico? Não, não é do médico. O prontuário é um lugar em que acontecerão os processos judiciais. Ora, e esse lugar, quem é que preenche, quem fomenta? Agora me veio a imagem tão atual dos pokémons, não é? Que lembram do Tamagotchi, que precisava ser alimentado. O prontuário precisa ser alimentado. E pertence a quem? Ele não pertence a você, médico. Ele não pertence a você, operador de saúde. O prontuário pertence ao paciente. E quer uma posição mais inglória e mais estranha? Você é o depositário fiel. Quando ele diz me dá, você entrega. Então, ali é a maneira de você conduzir a sua forma ética de agir. Pouco lugar, pouco espaço há para o esperto no prontuário. Prontuário é lugar de proteção do paciente prudente e fiel e do médico ético. Prontuário é a forma de dar verdade à matéria fática desenvolvida entre os dois seres humanos. Esta é a linha do prontuário. Pois bem, e dentro desse regramento, dessa rigidez, desse aumento desordenado, não vamos nos prender aqui
as números, vamos deixar isso para uma outra oportunidade, mas o acréscimo, não é? A avalanche de processos que ocorrem, mas vamos dizer aqui o seguinte, outro ponto fundamental, consentimento informado. Será que você que está me ouvindo aí, será que tem algum médico que nesse momento esteja conectado conosco, que está procedendo sem ele? Não dá mais. Não dá mais. Estava lembrando aqui, há 20 anos atrás, a gente era minoria, e minoria eram os médicos que faziam, né? Quando a gente começou a falar sobre isso. Mas agora eu pergunto, tem alguém aí que está procedendo, que está promovendo intervenções cirúrgicas sem consentimento informado? Será que eu estou deixando por conta do plano? Ah, o plano tem um genérico. Será que eu estou deixando por conta do hospital? Ah, o hospital tem um. Olha, o plano tem um dele, tá? O hospital tem um dele, tá? Agora, o ato médico é personalíssimo. Você tem isso no Código de Ética Médica. O ato personalíssimo é teu. O consentimento informado é teu. Muito bem. Então, vamos ultrapassar esse questionamento. Não existe hoje procedimento que seja feito sem consentimento informado. Vamos um ponto avante e uma pergunta em que as pessoas estão absolutamente habituadas a fazer quando falamos sobre isso. Couto, qual é o bom consentimento informado? E a seguir, Couto, o consentimento informado inibe o processo judicial? Bom, então vamos na primeira pergunta. O bom consentimento informado é aquele, numa linguagem coloquial, simples, que informa que intercorrências existem. Fale da falibilidade da ciência médica, fale da necessidade de um eventual segundo tempo cirúrgico, né? Dos riscos principais inerentes àqueles procedimentos. Nós não vamos entrar aqui também no detalhamento, mas é importante que você tenha consciência que você informou sobre os riscos do que você vai proceder. Então, assim, e qual é o valor probante do consentimento informado na ação judicial? Ora, senhores, quando nós não temos, nós já preenchemos um dos 3 requisitos da culpa. Negligência. Hoje, quando o médico não prova a existência do consentimento informado, o judiciário, na maioria das vezes, considera negligência e é culpa. E como culpa do médico negligência, já gatilha a responsabilidade do hospital ou do plano, ou do agente financiador. Então, quando não tem, é muito ruim. E quando tem, inibe o processo? Claro que não. Cada vez mais as pessoas, o avanço dos direitos sociais no nosso país é alarmante. E assim, temos que reconhecer, é lindo. É lindo. É muito bonito. Você vê, as pessoas estão abandonando o ter e caminhando na direção do ser. Isto, assim, estamos vendo as escâncaras. E nessa direção é de se bater palma. Há de se respeitar esse encaminhamento que a humanidade está tendo. Bom, então, assim, consentimento informado é para ter, é para existir. Nós não podemos abrir mão dele. Então, temos o prontuário e o consentimento informado. A seguir, falar um pouquinho para vocês da prova pericial, que é uma coisa muito interessante, porque o juiz não entende nada de medicina, né? E o Couto, agora está me lembrando Samuel Kuhlmann, que dizia assim, cuidado com o Couto, que a catarata ele já está indo até o meio, fazendo uma catarata, né? Mas assim, mas veja bem, o advogado também não entende, né? Então, o processo, quando ele é
judicializado, o juiz tem que se valer de um longa-manos. E o longa-manos, a pessoa de confiança dele é um perito, então todo processo judicial, o juiz nomeará um perito. A exceção é quando os processos acontecem em juizado especial, com os valores menores. Mas mesmo assim, se o médico alegar que pela complexidade não pode se dar naquele juízo, o juiz arquiva aquele processo e remete para uma vara civil, onde você vai desenvolver o processo com a prova pericial. Mas é importante saberem que, no momento em que o juiz nomeia um perito da confiança dele, e tem que ser da especialidade, isso é uma questão que já se caminha bem hoje nessa direção, as partes, tanto o paciente quanto o médico, podem nomear seus assistentes técnicos. Tá? Podem nomear seus assistentes técnicos. Então, assim, nessa direção é que é preciso entender que se você vai para uma perícia e você trabalhou bem o prontuário e você trouxe um consentimento informado, ora, eu só vou ter dificuldade se nós erramos. Concordam comigo? Se nós tivermos errado, nós vamos ter uma dificuldade. Há uma tecnia, houve uma desídia, uma falta de atenção, qualquer, muito difícil falar-se em imperícia, não é? Ou imperícia na questão do médico, quase nunca, mas uma negligência, uma falta de cuidado, e às vezes alguém da equipe, às vezes por conta de um ato de um outro profissional, um anestesista, enfim. Estamos diante, então, se chegamos na prova pericial e temos um bom prontuário e temos um consentimento informado, daí a razão, não fazendo propaganda da banca, mas já fazendo, nos últimos 5 anos nós temos 93% de vitória, exatamente por isso, porque o trabalho, quando vem nessa direção de você ter as provas para fazer, há muito processo, mas muito mesmo, que é distribuído, lamentavelmente, pelas facilidades que a justiça oferece às pessoas e que, por expediente, tentam uma aventura jurídica, obter alguma vantagem pecuniária. Basicamente é isso. Feita a prova pericial, nós caminhamos numa direção da sentença. Veja como é interessante, porque fazer a gestão do processo judicial é nessa hora, antes da sentença, nós costumamos chamar o nosso médico e dizer, olha, a prova pericial é boa, é nossa, o prontuário nosso é bom, né? E temos os documentos preenchidos, portanto, podemos encarar uma decisão judicial mesmo de primeira instância. Quando um desses itens se apresentam falhos, a gente diz, olha, você não quer avaliar a possibilidade de uma composição? Porque, às vezes, é o momento, se houver alguma possibilidade de se reconhecer um desvio de conduta qualquer que seja, em qualquer nível. Né? Bom, advindo a sentença, ela sendo negativa ou sendo positiva, o paciente nada paga para recorrer. Igualmente, nada ele é pago para obter o recurso. Então, na maioria dos casos, ele recorre. E aí o processo vai ser encaminhado para 3 desembargadores, aonde o advogado faz a peça de apelação ou as contrarrazões da apelação da parte contrária, né? E no dia do julgamento, então, o advogado tem 15 minutos para fazer a sustentação da defesa, aonde ele vai ressaltar esses pontos que nós estamos falando, prontuário, consentimento informado e prova pericial. Então, assim, desculpem o poder de síntese, mas é pelo tempo que temos, não é? E é para dizer para vocês o seguinte, olha, prontuário e consentimento informado, não deixem a oportunidade da parte adversa crescer. Essa prova formal,
é do nosso interesse. Não é medicina defensiva, não é ataque ao pobre do paciente, não. A ideia é um bom prontuário e um bom consentimento informado. E eu penso assim, uma coisa assim de medidas preventivas, que é para falar, avançando um pouquinho só, é assim, uma coisa, olha só, você está diante de uma intercorrência, o teu paciente, você casa com ele, né? Você namora, você é noivo, você casa com ele. Se você está numa intercorrência, cria um karma com ele. Você nunca mais larga dele. Você não larga dele de jeito nenhum. Você não vira de lado para essa intercorrência. Você não permita que outro profissional tome alguma medida que você teria que ter tomado. Caminhe, caminhe, caminhe. Não quer dizer pagar as coisas. Não quer dizer pagar as coisas. Às vezes, pagar as coisas até nos atrapalha. Não. É estar junto. É ser. É ser. Estou diante de uma intercorrência. Estou presente. Sou presente. Basicamente, era isso. Eu acho que agora, sim, temos 7, 8 minutos. Se desejarem, estou pronto para ouvi-los. Couto, eu gostaria que você falasse sobre o dano moral, né? E como a gente pode interpretar o dano moral no dia a dia, né? E você já explicou bem aí sobre como se prevenir esses processos, mas e o dano moral, que às vezes é uma coisa subjetiva e que o paciente alega ter, e que mesmo você tendo um prontuário bom, você tendo um termo de consentimento, é uma coisa subjetiva do ponto de vista do juiz. E como a gente faz com o dano moral? Por exemplo, aquele paciente que se atrasa numa consulta, chega 1 hora depois e quer ser atendido imediatamente porque tem outro compromisso, né? Eu já vi casos de colegas que são processados porque o eixo do óculos estava a 10 graus diferente e o paciente alega sempre um dano moral. Então isso é bastante comum, principalmente na justiça gratuita. Como a gente pode se prevenir disso aí, por favor? Então, veja que interessante. A legislação brasileira, ela ofereceu um regramento de dano moral no artigo 10, inciso 5º da Constituição. E lá está dito o seguinte: serão indenizados o dano à honra, entre outros, que identifica lá. A partir dali, é o único regramento, de uma forma absolutamente simples, lacônica, sem nenhum parâmetro de nenhum valor. E aí começaram os doutrinadores a promover as diversas interpretações sobre o dano moral. Como é que se portou, por exemplo, o mestre no país da responsabilidade civil, chamado Sérgio Cavalieri? Ele escreveu no seguinte: há que se separar o mero aborrecimento de uma exposição, de um dano amoral, de um prejuízo interno. Então, quando você me traz uma questão relativa a um pouco mais de tempo para atendimento, nós podemos entender que a espera de uma consulta, isso é um aborrecimento. E um aborrecimento, a doutrina é farta em informar que não se permite a punição por dano moral em função desse aborrecimento. Pois bem, cabe ao advogado definir e discutir essa questão, se estamos no campo do aborrecimento ou, efetivamente, no campo da indenização por dano moral. Para isso, é preciso que você vá mitigar. Essa questão do dano moral, ela cresce muito, se agiganta muito em juizados especiais cíveis, Paulo, porque, na maioria das vezes, eles querem fazer uma sociabilização do dano. Então, eu vou lhe dar 3 mil, eu vou lhe dar 4 mil, eu vou lhe dar 5 mil, e, lamentavelmente, se estipulam esses valores. E o interessante é que, nesses juizados especiais, nós, quando recorremos, nós recorremos para outros juízes especiais. São 3 numa junta em que eles são juízes de juizado especial da mesma forma que o primeiro. Não cabe um recurso para uma instância superior. É como se fosse uma junta de juízes especiais.
cíveis, por conta, a lei, quando previu, foi por conta da celeridade e da rapidez, não só da velocidade, quanto da pequena soma. E não é isso que hoje se observa. Porém, quando estamos no campo do juízo civil, em que as indenizações são pedidas em escalas maiores, porque existem danos estéticos, né? Danos físicos, danos outros graves, às vezes irreparáveis, e às vezes até casos de morte. É uma coisa curiosa, o que eu vou falar aqui é apenas uma observação de um velho advogado, de 41 anos de formado. Como se fosse eu não posso chamar de tabela, porque ela não existe, mas há uma nuvem tênue que parametra isso na seguinte linha. Se você está falando em morte, alguma coisa em torno de R$200 mil. Se você está falando em danos graves, alguma coisa em torno de R$50 mil. A negativação do nome, por exemplo, o dano moral orçava em torno de 40 salários. Hoje já se reduziu para 18, para 20. Isto está sendo construído, Paulo, como você disse, dentro do subjetivismo. Isto não é claro. Não tem uma tabela em que você aplique. Isso fica ao alvedrio do julgador. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, que é o grande problema deles é a falta de perito. Né? E na maioria das vezes essas peritos são muito caras. Então, de que modo existe alguma forma das sociedades, mesmo de catarata, ou da sociedade do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, poder ajudar nessas perícias, ou a justiça não aceita isso? O perito tem que ser sempre alguém que é indicado pelo juiz, ou que esteja homologado pela justiça. Isso é um trabalho muito interessante, ele é regionalizado, isto varia de estado para estado. São Paulo, por exemplo, eles têm um órgão específico do tribunal com perícia. O Rio tem copiado, tem feito lá uma divisão de perícia. Acho interessantíssima a sua ideia. A gente começou alguma coisa nessa linha em 2004, mas não foi avante. Eu até me proponho a ser colaborador, se isso virar uma nova empreitada, de maneira que o CBO e a SBO oferecessem aos tribunais regionais, ao STJ e ao Supremo a oportunidade de peritos por elas preparados que tivessem a oportunidade de fazer o trabalho. Vamos cair no lugar comum de definir remuneração, Paulo. Mas é uma questão a ser trabalhada. Acho a ideia muito boa, muito boa. Essa pergunta veio do Dr. Francisco Guppenmacher, aqui do Paraná. Nós temos outras perguntas, mas o nosso tempo está acabando. Esse tema que você está falando é muito importante, e nós vamos deixar para uma segunda oportunidade, que nós temos que falar mais do dia a dia do consultório. Eu queria agradecer você, Couto, pela sua participação. Sei que você está de férias, falando da sua casa em Orlando. Muito obrigado por nos ajudar aí. E eu passo a palavra agora para o pessoal da Sociedade de Catarata e Cirurgia Refrativa, que vai dar continuidade. Muito obrigado e até breve. Foi uma honra, muito obrigado.